Bom, pessoal, nós vamos começar, certo? Deixa eu apagar aqui a luz, né? Nós vamos começar estudando fluidos, certo? Fluidodinâmica, né? Vamos ver o capítulo 14, certo? Daquele livro do volume 2, né? Lembrando que é o capítulo 14 porque ele já começa do capítulo 12, né? Ele não começa do capítulo 1, esse volume 2, certo? E vamos começar estudando fluidos, certo? Então, naturalmente, né? Para a gente estudar fluidos, a gente tem que primeiro conhecer, saber o que é um fluido, certo? Entender o que é um fluido, né? Então, assim, na verdade, a gente diz o seguinte, que os fluidos, né, de uma forma geral, é tudo aquilo que pode fluir, certo? Ou seja, na verdade, os fluidos a gente costuma dizer que são ou os líquidos, certo? Já na fase líquida, corpos, né, na fase líquida, ou gasoso, né? Certo? Tanto líquido quanto gasoso, né, ou vapor de água, a gente diz que é um fluido, né? Ele pode fluir, certo? É diferente de uma coisa sólida, que ela não flui, né? A gente diz o seguinte, que a distância, né, entre um ponto e o outro, de um objeto sólido, né, de um corpo rígido, a distância é fixa, certo? Claro que pode acontecer de você, mesmo um corpo normal, né, ele tem uma elasticidade, então essa distância muda, né, às vezes de um ponto para outro, mas tem uma certa resistência também, certo? O fluido ele já consegue fluir, certo? Fluir naturalmente, né? Para ser um pouco mais preciso, né, o que acontece? Quando a gente faz uma força sobre o corpo, certo? Quando a gente faz uma força sobre o corpo, deixa eu desenhar aqui um corpo, né? Essa força, a gente diz que pode ser de dois jeitos, né? Pode ser perpendicular ao corpo, certo? Aí, nesse caso, a gente diz que é uma força normal, certo? Este desfocou, né? Você vai focar aqui. Fazer aqui que nem as blogueirinhas, né? Faz assim, ó. Pronto, focou. Vamos lá. Então, uma força que, quando você faz uma força sobre o corpo, pode ser uma força normal, certo? Ou pode ser uma força. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Então, né? Ah, tá ótimo. É porque eu estou recebendo uma ligação, às vezes quando eu recebo a ligação, ele dá um problema. Então, vamos lá. Então, pode ser perpendicular ao corpo ou pode ser paralela à direção do corpo, certo? Pode ser perpendicular, como eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver se ele foca direitinho. Ou pode ser paralela, assim, ó. Certo? Uma força assim. Tudo bem? Que a gente chama de uma tensão perpendicular, uma tensão paralela, né? É como se fosse assim, nessa lousa, né? Eu posso empurrar essa lousa nesse sentido aqui, normal, ou então eu posso empurrar ela na lateral, assim, certo? Na lateral. Tudo bem? Então, qual é a grande diferença? É dizer o seguinte, um corpo rígido mesmo, o que acontece? A distância entre um ponto e um outro nunca se modifica desse corpo. A distância entre um ponto desse corpo e o outro nunca se modifica. Esse corpo ele não deforma, certo? Ele é sempre uma coisa sólida, né? Uma coisa fixa. Então, é uma boa aproximação para a grande maioria dos objetos que a gente rodeia a gente, certo? A Lúcia disse que a câmera que às vezes fica muito claro. É verdade, né? O problema é que dessa câmera que às vezes fica muito claro e aí a luz não vê direito, né? É porque eu tenho que regular manualmente
a parte de saturação, né? Depois eu vou tentar fazer isso, é porque eu ainda não sei fazer. Mas daqui a pouco eu vou aprender como é que faz para regular manualmente a saturação e vou dar uma olhada, né? Pronto, mas pelo menos por hoje vai ficar um pouquinho ruim, né? Esse negócio de se vai e volta esse clarão, mas vai dar certo, certo? Então vamos ver aqui algumas definições, né? O corpo rígido é um corpo que não modifica a distância de um ponto desse corpo a outro, certo? Que é uma boa aproximação. Você pode pensar, esse corpo, o pincel, ele é um corpo rígido, né? Por quê? Porque a distância, por exemplo, dessa ponta aqui até aqui, sempre é a mesma, né? Certo? Beleza, só que aí só tem mais alguns detalhes, né? Por mais duro que o corpo seja, certo? Ele pode sofrer algumas deformações, né? Então, se eu pegar esse pincel e fizer muita força aqui, ele pode se amassar um pouco, né? Se eu botar um peso bem grande aqui nesse pincel, ele pode se amassar, certo? Então, o corpo, na realidade, né? Ele tem uma elasticidade, certo? Certo? Ele tem uma elasticidade, né? E aí, ele pode deformar tanto sobre tensões normais, quanto sobre tensões, a gente chama, esqueci de falar para vocês, né? Essas tensões paralelas a gente chama de tensões de cisalhamento, certo? Então, por exemplo, se você botar aqui um corpo, né, e fizer uma tensão normal, né, pegar uma caixa, por exemplo, que a caixa a gente consegue deformar facilmente, né? E a gente deformar ela, o que vai acontecer? A gente vai ver que ela vai diminuir um pouquinho, né? Ó, diminuir um pouquinho e vai criar uma barriguinha aqui, né? Certo? Ela fica assim, né? Isso aqui seria uma deformação sobre tensão de normal, certo? E assim, e aí o corpo, ele, como é uma elasticidade, né? Certo? Existe até uma equação parecida com aquela força elástica, né? Você lembra que a gente viu aquela força elástica no ano passado, ou na semestre passado? Então, tem uma equação parecida para decidir o quanto deforma esse corpo, certo? E todo corpo tem um certo nível de elasticidade, né? Muito bem? E também tem um nível de ruptura, né? Se fizer força demais, ele rompe, né? Tipo, ah, uma coluna uma coluna de concreto, você botar peso demais, né? Se você não colocar coluna suficiente para sustentar o peso do prédio, aquela coluna pode romper, né? Pode quebrar, certo? Romper, certo? Beleza? E aí fica o seguinte, e sobre tensões de cisalhamento, o corpo deforma também, né? Já se você fizer uma tensão de cisalhamento, certo? A tensão de cisalhamento, ela é sempre paralela, né? Estou botando aqui para a direita, mas poderia ir para a esquerda também, certo? E aí o corpo vai deformar também, parecendo como se fosse uma pilha de cartas, né? Pensa numa pilha de cartas, você faz uma força assim, aí esse corpo ele deforma assim, né? Certo? Ele fica assim, ó. Tudo bem? E aí, você aplicando uma força, né, vai chegar um momento em que ele se equilibra. Tudo bem? Mas lembrando, não estou falando aqui de corpos, elasticidade do corpo, certo? Mas o que a gente está estudando é fluidos, né? E qual é a diferença desses corpos para os fluidos, certo? Em relação à tensão normal, certo? Corpos e fluidos se comportam mais ou menos de forma semelhante, né? Então, se você pegar a água e pressionar a água, né, de tal forma, você pode até conseguir contrair a água, certo? Então, em relação à tensão normal, elas se comportam de forma semelhante, certo? O que vai mudar na realidade em relação aos corpos, né, que não fluem, né, um corpo rígido, até mesmo um corpo elástico, né, para os fluidos, é em relação às tensões de cisalhamentos, certo?
que acontece? Um corpo ou rígido, ou que tem elasticidade, quando você aplica a tensão de cisalhamento, você faz uma força, né, paralela à superfície dele aqui, você pode até deformar ele, tudo bem, mas tem uma hora que ele entra em equilíbrio. Ele mesmo faz uma força que entra em equilíbrio, né? Esse corpo ele para de deformar, por quê? Porque as forças internas, né, elas agem de tal forma a elas agem de tal forma a equilibrar, certo? Essas tensões que estão sendo feitas, tudo bem? Então, dentro do corpo aqui, quando eu faço uma força assim, né, tentando entortar essa lapiseira, né, a estrutura dela faz forças que cancelam essa força e ela entra em equilíbrio, certo? E assim é qualquer corpo, né? Até mesmo, como eu falei, o pilar de um prédio, né, também tem essas forças de cisalhamento, tudo bem? Mas um fluido, ele não resiste a tensões de cisalhamento, né? Na verdade, não é que ele não resista, ele pode até oferecer uma certa resistência, mas ele nunca vai entrar em equilíbrio. Se houver força de cisalhamento, ele vai continuar escorrendo, certo? Então, a principal diferença entre fluidos, né, tanto líquido quanto gasoso, e o corpos ou rígidos ou corpos elásticos, né, uma certa elasticidade, é que quando você aplica tensão de cisalhamento, o corpo elástico ele entra em equilíbrio com essa tensão. Ele deforma, mas entra em equilíbrio. O fluido não, ele nunca entra em equilíbrio. Enquanto houver a tensão, ele vai ficar escorrendo, certo? Lógico que a velocidade de escoamento aqui vai depender do fluido, certo? Vai depender do fluido. E aí, por incrível que pareça, certas coisas no nosso dia a dia são fluidos e a gente não sabia que são fluidos, certo? Por exemplo, a água, né? Se você fizer uma forcinha assim, ela rapidamente flui, né? É só, tipo, a água, se ela está em algum lugar plano, ela fica paradinha. Você inclina só um pouquinho, ela já começa a fluir, né? Então, o que está fazendo essa tensão aqui de cisalhamento é a gravidade, né? Quando você inclina, a gravidade faz essa tensão de cisalhamento e ela começa a fluir, certo? Agora, imagine se fosse um mel. Você tem sei lá, um mel numa bacia e você inclina um pouco. Então, a gente sabe que o mel já vai demorar bastante para se inclinar, quer dizer, para fluir, mas ele vai fluir, né? Enquanto houver a tensão, ele vai fluir, mas só vai demorar bastante, certo? Mas tem uma hora que ele vai fluir igual a água, certo? Mas por quê? Porque a viscosidade do mel é bem maior, né? Se a coisa for muito viscosa mesmo, às vezes nem parece ser fluido, né? Vou dar um exemplo, uma coisa que muito comum no nosso dia a dia que a gente não sabe que é fluido, geralmente, né? O próprio asfalto, né? Não sei se vocês sabem, mas o asfalto, ele é fluido, né? Por incrível que pareça, certo? Só que ele tem uma viscosidade gigantesca, certo? E aí ele demora para fluir. Mas, tipo assim, você pegar... Às vezes, quando ele sofre tensões muito altas, você vê, você vê certas características exatamente de um fluido, né? Então, às vezes você vê ondas no asfalto. Tipo assim, se algum dia um carro, em um certo lugar, né? Vamos botar um caminhão, que aí fica até mais fácil de ver. Freado uma vez no asfalto, o que acontece com o asfalto? Ele faz isso aqui, ó. O que é isso? Gera ondas no fluido, né? Gera ondas no asfalto, certo? Essas curvinhas assim, exatamente ondas no asfalto. Né? A mesma onda que tem na água quando você joga uma pedra, certo? Qual é a diferença? A diferença é que o asfalto ele é muito mais denso, tem uma viscosidade, né? Muito maior, certo? Essa a força, né, que uma partícula faz na outra aqui, ela é uma força que mantém as partículas muito mais unidas, né, muito mais viscosas, certo? E aí o que acontece? Por mais que tenha essas curvinhas aqui, se a gente esperar centenas de anos, a gente fosse olhar esse asfalto, ele ia estar assim, ó. Essas curvinhas iriam se espalhar, igual como se fosse uma onda normal, certo? No fluido, tudo bem? Por quê? Porque o asfalto ele é fluido, né? Ele não, ele tem uma resistência à tensão de cisalhamento, mas mais cedo ou mais tarde, quer dizer,
ele flui, né? Só que aqui está, num tempo gigantesco, a gente não consegue visualizar, certo? Então, por incrível que pareça, o asfalto é fluido, certo? Só que, claro, né? Do ponto de vista prático, né? Ele, para a gente, para o nosso dia a dia, a gente nunca vai conseguir ver o asfalto fluido. Você pegar aqui uma bacia com asfalto e você inclinar, você pode esperar a sua vida toda que talvez lá no final da sua vida você veja que ele fluiu um pouquinho para a direita, certo? Então, assim, do ponto de vista prático, ele é praticamente sólido para a gente, certo? Mas, na verdade, ele é fluido, certo? Se você for pegar um tempo de vida, muitos anos, um intervalo de tempo muito grande, né? Por incrível que pareça, outra coisa que também é fluida, e a gente não sabe, é o vidro, né? Por incrível que pareça, o vidro, ele também está escorrendo, né? Pode até não parecer, né? Quando você pega aqui um pedaço de vidro, certo? Só que o vidro, ele ainda é mais viscoso que o asfalto, certo? Você esperar muito, muito tempo, e aí eu estou falando de centenas de anos, você vai ver que esse vidro vai ficar assim, ó. Ele vai escorrer um pouquinho para as laterais, certo? Ele vai ficar tipo assim, ó. Você vê que as laterais dele aqui de baixo, ele engrossa um pouco, enquanto as de cima afina, né? É como se ele tivesse exatamente escorrido aqui para as laterais, né? O que acontece? A gravidade, né, tá gerando as tensões de cisalhamento aqui, né? Obviamente. Se ele fosse sólido, ele iria resistir, né? Mas como ele não é sólido, ele é um fluido, só, só que é um fluido de alta viscosidade, a gente vê que o vidro ele escorre isso, né? Lógico que tem que ser centenas de anos para você visualizar isso, né? E como é que o pessoal descobriu? Olhando as vidraças, né? Tipo de igrejas muito antigas, né? Você vê que ela engrossa a parte de baixo. Isso aqui eu exagerei também, certo, pessoal? Não é tudo isso que engrossa, não, né? Tá um pouco exagerado. Mas, só uma curiosidade, né? Claro que do ponto de vista prático, o vidro ele é sólido, né? Nunca você vai pegar um pedaço de vidro, entortar assim e ele vai fluir para o lado. Mas, se você pegar um intervalo de tempo gigantescamente grande, você vai ver que ele entra na definição de fluido, certo? Curiosamente, né? E ele tem esse comportamento. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tudo bem? Então, espero que tenham entendido, né? A diferença entre fluidos e corpo sólido, né? Basicamente, resumidamente, é aquilo que a gente falou. O fluido é tudo aquilo que pode fluir, né? Você bota uma tensão de cisalhamento e ele vai começar a andar, certo? Vamos lá. Tem duas propriedades muito importantes quando a gente estuda fluidos, que a gente tem que saber, né? Você já deve conhecer pelo menos uma delas, né? Então, uma propriedade é exatamente a densidade, né? Ou massa específica desse fluido, certo? Então, o que é a densidade? Vamos ver aqui. Bom, vocês devem lembrar, né? Vocês fazem química com certeza em algum momento aí você já deve ter visto a a densidade dos corpos, né? Como é que você calcula a densidade? Bom, a letrinha que a gente usa aqui para calcular a densidade é o ρ, certo? Ele parece um P, só que ele é um P arredondado, certo? Então, o ρ é uma letra grega, né, que a gente usa para representar a densidade. E vocês devem lembrar, né? Vocês devem ter visto já em algum lugar o que é a densidade. É a massa dividido pelo volume, tudo bem? A densidade do corpo, né? Ou seja, é uma medida do quanto de massa, né, tem no determinado volume de um corpo, né? Então, quanto mais denso um corpo, o mesmo tamanho dele, certo? Ocupa, é mais pesado ou não, né? É igual aquela história, né, que o pessoal às vezes pergunta, o que que pesa mais? O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro, né? Então, o que é mais pesado são iguais, né? 1 quilo é 1 quilo, né? Então, 1 quilo de algodão, ele tem, ele,
ele pesa, tem o mesmo peso que 1 quilo de ferro. Qual é a diferença? 1 quilo de algodão vai ser uma saca gigantesca. A diferença vai ser o volume, né? Porque 1 quilo de algodão vai ter que ser uma saca gigantesca para você conseguir 1 quilo de algodão. Enquanto que o ferro, uma barrazinha de ferro, você já consegue 1 quilo. Certo? Por quê? Porque eles têm densidade diferente. Né? Então, quanto maior a densidade, maior a massa para o mesmo volume. Ou o contrário também é verdade, né? Dado uma massa, né? Quanto maior a densidade, menor é o volume. Tudo bem? Isso aqui está falando de corpos uniformes, né? O que é um corpo uniforme? Que ele é formado pelo mesmo material ao longo dele. Certo? Pode acontecer de o corpo ele ter densidades diferentes. Né? Por exemplo, nós, né, temos densidade diferente no nosso corpo. Né? Tipo, o osso ele tem uma densidade, né? O músculo ele tem outra densidade, certo? O nosso cérebro já tem outra densidade. Né? Densidades sempre muito parecidas com a da água, né? Porque a gente é formado praticamente de água. Né? Mas pode acontecer do corpo ele ter densidades diferentes, né? Então, quando o corpo ele tem densidades diferentes ao longo dele, certo? Então, a gente chama isso aqui da densidade média, tudo bem? É a densidade média. E aí, a densidade... E aí tem uma ideia parecida lá com a velocidade média e velocidade instantânea, né? Na verdade, aqui a diferença é que tem a densidade média, que é a densidade de todo o corpo, e tem a densidade pontual, em cada ponto, certo? Só que a densidade pontual ela é um pouquinho mais complicada, a gente não vai estudar aprofundado aqui, né? Mas a densidade pontual, ela é como se fosse uma função, certo? Ela é uma função, depende da posição do corpo, né? Depende da posição do espaço, certo? E a gente diz que ela vai ser como se fosse isso aqui, certo? Como se fosse uma espécie de uma derivada, né? Que é como você aplica um limite de quando o ΔV tende para zero, e aí você atinge como se fosse uma derivada, tudo bem? E aí, os fluidos, na verdade, né? Em geral, pode acontecer isso, né? A densidade não necessariamente é a mesma, né? Ao longo de todo o corpo, ao longo de todo o fluido. Né? Por exemplo, a gente pegar a atmosfera, né? Se a gente pegar a atmosfera, a densidade do ar aqui embaixo é maior do que a densidade lá em cima. Por quê? Porque como a gravidade, né, está puxando o ar para baixo. É a mesma ao longo de toda a altura. O problema é que o ar que está aqui embaixo, ele recebe a força, além da gravidade, a força do ar que está acima dele. Certo? A gente pode pensar no fluido como se fosse um monte de bolinha mesmo, certo? Uma piscina de bolinhas. Vamos pensar aqui numa piscina de bolinhas. Aí você pensa aqui numa piscina de bolinhas, certo? Só que pensa que essas bolinhas elas podem ser deformadas, né? Então, se você colocar um monte de bolinha, uma coluna gigantesca de bolinha, o que vai acontecer? Essas bolinhas mais de baixo aqui, elas vão se deformar, né? Vão ficar menores, né? Imagina, tem um monte de bolinha em cima delas, elas vão se deformar, vão ficar menores. E acaba que a densidade pode variar, até dentro do mesmo material, certo? Mas essas diferenças são muito pequenininhas. Né? E aí, nesse caso, a gente diz o seguinte, que essas posições aqui, a densidade ela tem um valor maior que essa aqui. Então, a gente teria que trabalhar com a densidade como uma função da posição, certo? Mas isso aqui já é algo mais complicado, a gente não vai chegar a trabalhar. Só para mostrar para vocês que existe. Que existe, certo? Então, a densidade, vocês devem lembrar que é massa dividido pelo volume, certo? É uma das primeiras propriedades que a gente precisa saber, certo? E qual a outra propriedade que a gente tem que conhecer também, dominar, né, para estudar fluidos, é a pressão, né? Essa aqui, se vocês já estudaram termodinâmica em algum lugar, né, e vocês vão estudar, né, com esse semestre comigo, certo? O que vai ser a pressão? Né? Então, a pressão ela tem uma definição
ela se define o seguinte: como as forças, né, num fluido, certo? Se fizer a força numa determinada posição, o fluido, ele sempre precisa agir numa determinada área, né? Então, ou seja, a gente trabalhar com o conceito de força, é complicado você trabalhar com o conceito de força com fluido, né? Por quê? Porque o fluido, ele sempre faz uma força numa determinada área, né? E vice-versa, né? Para você fazer uma força no fluido, você sempre age numa determinada área, né? E diferente dos corpos, né? Enquanto que você faz uma força, aquela força, você pode estudar para o movimento em todo ele, né? Tipo assim, você faz uma força aqui no pincel, vai acontecer que essa força ela vai afetar todo o pincel de uma forma mais ou menos uniforme, né? Por mais que ele seja elástico, ele não afeta de uma forma mais ou menos uniforme. No líquido, qual é o problema? É que se eu conseguisse ter um pincel aqui líquido, né? E fizesse uma força, o que acontece? A força ia agir só nessa região aqui. E ela ia demorar mais tempo para se transmitir para as outras regiões. Então, ou seja, então o conceito de força é complicado de ser estudado líquido usando o conceito de força. Então, precisa surgir esse conceito de pressão, né? E aí, como é que a gente calcula a pressão? Então, a pressão vai ser a força dividido pela área, certo? A força que você faz dividido pela área que atua, tudo bem? Então, a gente considera que toda força por tanto exercida por um fluido quanto o que você faz no fluido, né, uma força normal, a gente, em vez de trabalhar com a força, a gente trabalha com a pressão que ela gera, certo? A pressão que ela gera para a gente obter a pressão que você está fazendo sobre aquele fluido, né? Porque a gente estudar fluidos usando a pressão é uma forma bem mais interessante, certo? Bem mais fácil, né, de você trabalhar, tudo bem? Só um detalhe aqui, pessoal, que fica o seguinte: a pressão igual à densidade, ela pode depender da posição que você está olhando no fluido, né? Então, por exemplo, você tem aqui um copo d'água, certo? Vou desenhar aqui um copo d'água. Ou uma piscina, ou seja o que for, né? Pode ser até uma piscina, né? Bom, nós temos um órgão que consegue medir a pressão, né? Certo? A gente tem um órgão que consegue medir a pressão. Que órgão é esse? Nosso ouvido, né? Então, se já aconteceu se você está aqui num carro e de repente o carro começa a subir uma serra, né? E aí você começa a sentir umas coisas estranhas no seu ouvido, né? Como se fosse uma pressão, certo? Se você está aqui no nível do mar e sobe uma serra, você vai sentir, na verdade, como se fosse uma pressão de dentro para fora, certo? Por que acontece? O que acontece é o seguinte: o nosso ouvido tem vários espaços aéreos aqui no nosso ouvido, né? São bolsas, né? Bolsas de ar dentro do nosso ouvido, certo? E aí o que acontece é o seguinte: de acordo que a gente vai mudando a nossa. Não foi aqui ao nosso ouvido, né? Quando a gente está aqui embaixo, certo? Quando a gente está num lugar parado específico, a pressão que o ar de dentro, nesses espaços aéreos, faz para fora é a mesma que o ar do lado de fora faz no espaço interno, certo? Só que se você mudar de ambiente, se esse ambiente começa a exercer mais pressão, você começa a sentir uma pressão de fora para dentro, certo? E o contrário também é verdade. Se a pressão mudar, se diminuir aqui fora, você começa a sentir uma pressão de dentro para fora. Então, quando você sobe uma serra, né, por exemplo, quando você, tipo, sobe no avião também, você sente isso, né? Você sente uma mudança de pressão nos seus ouvidos, certo? E aí você tem até que equalizar, certo? Você tem que equalizar. Acho que eu já falei isso para vocês aqui, né? Quando você entra na piscina do mesmo jeito, né? Se você entra numa piscina muito funda, já quando você vai mergulhando, você vai ver que você começa a exercer pressões muito altas no seu ouvido, certo? E aí, se você, tipo, mergulhar mais do que 5 metros até, certo? Daqui a pouco a gente vai ver como é que calcula essa pressão bem direitinho. Mas mais do que 5 metros,
Sem equalizar, você pode ter danos, alguns danos dentro do seu ouvido, certo? Danos definitivos você não chega a ter, certo? Tipo, você não vai ficar surdo porque você mergulhou numa piscina mais de 5 metros, né? Mas você pode sentir um dolorido, um desconforto, certo? Quem mergulha tem que ficar muito atento a isso, né? Você tem que equalizar. O que é equalizar? É você deixar o ar de fora ocupar os seus espaços internos. Como é que você faz isso? Você tem que fazer tipo aquela bocejar, né? Quando você boceja, você abre aqui esses espaços aéreos e aí a troca de fluido, né? E aí ele fica balanceado, certo? Então, é uma forma a gente chama de equalizar, né? A parte, os ares dessas regiões internas com a externa, né? Outra forma também, e essa forma que usa mais os mergulhadores, é você tapar o nariz e forçar o ar para sair do nariz, né? Tapado. Porque quando você faz isso, o ar que está no seu pulmão, né? O ar que está no seu pulmão, ele sempre está mais ou menos equalizado com o que está aqui fora, porque você está direto respirando, botando para frente e para fora. Então, o ar no seu pulmão, ele está equalizado. Quando você faz isso, você está forçando ele vir para cá, mas como ele não consegue sair aqui, ele acaba entrando aqui nas regiões internas do seu rosto. Né? E aí você equaliza, certo? Tanto o ar de dentro e de fora. Né? Então, o mergulhador faz muito isso. Né? Se um dia você reparar o vídeo do mergulhador descendo, você vai ver que ele vai mergulhando, aí de vez em quando ele bota a mão no nariz e faz assim, e sopra. Né? De vez em quando ele bota a mão no nariz e ele está soprando exatamente para equalizar. Né? Ele faz isso quando está doendo um pouquinho. Né? Eu já fiz aula de mergulho, na verdade, ele recomenda você fazer isso de metro em metro. Né? Porque sabe que nas minhas aulas eu nunca consegui equalizar, né? Porque, assim, para você equalizar corretamente, você não pode ter nada obstruído, né? As vias aéreas não podem estar obstruídas, senão você não consegue equalizar, porque o catarro mesmo, né? Ele impede que o ar passe. E aí fica uma região ali fixa, né? Com o ar preso ali, sempre com a mesma pressão. Certo? Então, assim, eu praticamente não consigo equalizar porque eu praticamente só tenho só respiro com um dos lados do nariz. Não vou conseguir respirar com os dois ao mesmo tempo, certo? Eu tenho uma rinite muito forte, certo? Então, assim, então a gente consegue realmente medir essas diferenças de pressão, certo? E essa pressão, né, ela vai aumentando de acordo com que você vai mergulhando, né? Vamos entender um pouquinho disso, certo? Por que essa pressão aumenta de acordo com que você vai mergulhando, certo? Então, o que acontece? Um fluido, né? Você pode pensar como se fosse literalmente uma piscina de bolinha, certo? Vamos supor que você entra aqui numa piscina de bolinha, né? Aqui a pessoa. Só que, claro, né? O fluido são bolinhas bem menores, né? Que não dá nem para a gente ver, certo? Vamos supor que você está imerso numa piscina de bolinha, certo? Então, essas bolinhas, naturalmente, elas vão fazer uma força sobre você, certo? Essa força, dividida pela área que ela está atuando, é exatamente a pressão, né? A pressão que a gente sente, certo? Então, você se imagina aqui numa piscina de bolinha, essas bolinhas, né? Vão fazer uma força sobre você. Mas o que acontece? O que acontece é que essas bolinhas de baixo, ela acaba exercendo uma pressão maior do que as bolinhas de cima. Por quê? Porque essas bolinhas de baixo, além de ter o peso delas, né, para ser sustentada aqui, né, vamos supor, vai sustentar aqui na sua perna a bolinha, ali você está sustentando aqui o peso dessa bolinha, você está sustentando todas as outras bolinhas que estão fazendo força até chegar nela. Então acaba que essas bolinhas de baixo, elas fazem mais força do que essas bolinhas de cima. Certo? A pressão é maior dessas bolinhas de baixo do que nas de cima. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui de uma forma um pouco mais rigorosa. Né? Então, se você mergulhar um objeto, né,
a gente pensar aqui no fluido, certo? Se eu pegar aqui um fluido em repouso, certo? Vamos pensar aqui no fluido em repouso, ou seja, uma piscina com água calma, né? Em que não há movimento do fluido, certo? Lembrando que, por enquanto, a gente vai estudar a fluidostática. O fluido sempre vai estar em repouso para a gente, certo? Mas, no final, a gente vai estudar um pouquinho da fluidodinâmica, certo? Então, se eu pensar aqui, ó, agora, aí, vamos pegar aqui um trecho dessa minha piscina. Um trechinho aqui. O que acontece? Eu separo um trecho dessa piscina, só hipoteticamente, né? Esse trecho, naturalmente, ele tem um peso para baixo, certo? Ele tem um certo peso dele, né? Então, vamos supor que eu peguei um trecho de volume V, certo? Então, quanto é o peso desse trecho, né? Então, o peso dessa quantidade de volume vai ser massa vezes a gravidade. Só que a massa dele eu posso pensar como se fosse a densidade do fluido vezes o volume. Então, o peso desse cara vai ser o quê? A densidade vezes o volume vezes a gravidade. Beleza. Só que esse fluido, ele está em equilíbrio. Concorda comigo? Esse fluido está em equilíbrio. Né? Por quê? Porque ele não se mexe. O fluido está paradinho. A gente não está vendo ele se mexendo. Macroscopicamente, né? Lógico que microscopicamente as partículas elas estão se mexendo. Certo? Mas macroscopicamente, a gente vê o fluido em repousozinho ali da piscina, sem se mexer. E está tendo uma força para baixo. Então, como é que esse cara está em equilíbrio, né? É porque tem que ter alguma força para cima que está anulando esse peso aqui. Certo? E de onde é que vem essa força para cima, né? Então, as outras porções do fluido estão exercendo uma pressão sobre esse trecho aqui, né? Então, essa parte que está em cima, ela faz uma pressão aqui, né? Da parte de cima. Tudo bem? Essas laterais, ela faz uma pressão também, né? Daqui a pouco a gente vai ver que quanto mais fundo, maior essa pressão, certo? E lá embaixo, também tem uma pressão, certo? Só que o que acontece, ó, a resultante dessa pressão, né? Se eu somar todas as pressões que são exercidas nesse fluido, o resultado final tem que ser uma força para cima, exatamente para poder equilibrar, certo? O resultado final tem que ser uma força para cima, exatamente para ela poder anular a força-peso e ela ficar em equilíbrio. Tudo bem? Então, o que, é que vai acontecer? Ó? Nas laterais, certo? Todas as tensões anulam uma outra. Essa anula essa anula essa. Nas laterais, sempre uma vai anular a outra. Então, o que, é que vai mudar? Vai ter a pressão nesse ponto mais em cima aqui, certo? Vai ter uma pressão nesse ponto mais em cima aqui, tudo bem? E a pressão nesse ponto mais embaixo. O que acontece é que essa pressão nesse ponto mais embaixo, certo? Tem que ser maior do que essa de cima, né? E tem que ser suficiente exatamente para anular a força-peso, tudo bem? Então, o que, é que vai acontecer? Ó? Lembrando, a pressão, né? É força sobre a área, então eu posso dizer o seguinte, que a força que esse fluido faz é a pressão vezes a área, tudo bem? Então, vamos chamar isso aqui, ó, de ponto 1, certo? Ponto 1, e esse aqui de um ponto 2. Então, o que acontece? Ó, eu posso dizer o seguinte, que essas duas pressões equilibram a força-peso, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que essa pressão aqui, né, ó, esse P2 vezes o P1, vou pegar outro pincel aqui, ver se está mais escuro, essa pressão P2 vezes a área desse volume que eu estou levando em consideração, né? A área A. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Aliás, essa pressão menos essa pressão P1, né? Menos o P1, certo? E que é isso aqui? Fazendo essa pressão aqui de baixo para cima, menos essa pressão de cima para baixo. Uma menos a outra é a pressão, é a resultante dessa pressão, né? Vai ser igual o peso do líquido, que é ρ G vezes o volume. Certo?
Rho G vezes o volume. Tudo bem? E aí fica o seguinte, ó. Então, a pressão P2, né? Aqui, na verdade, eu já vou fazer aqui, como tem pouco espaço. O volume eu posso escrever como sendo o quê? O volume eu posso escrever como sendo a área da base vezes a altura, certo? Então, tem aqui uma determinada altura, ΔH, tudo bem? E eu tenho uma área aqui da base. Então, aqui vai ser a área vezes o ΔH, diferença de altura, certo? O que a gente observa? Ó, que a área é a mesma em todos os termos, corto área com área, né? E aí, o que eu obtenho? Bota a pressão lá para o lado de lá, vai ser o quê? Ó? A pressão no ponto 2 aqui embaixo, certo? A pressão no ponto 2 aqui embaixo, vai ser igual à pressão no ponto 1, né? Esse ponto bem aqui assim, mais ρ G vezes a variação de altura. O que a gente obtém aqui, então? A gente obtém o seguinte, ó. Observe que a pressão no ponto 2, nesse ponto aqui, vai ser o quê? A pressão nesse ponto 1, certo? Mais ρGH. Esse ρGH é a pressão exatamente devido a essa porçãozinha aqui, certo? A pressão devida a essa porção. Tudo bem? Então, ou seja, a pressão nesse ponto aqui é a pressão que está aqui em cima, né, que a gente chamou de P1, mais a pressão devida à altura dessa coluna de água, que é exatamente o GH, a soma das duas eu tenho a pressão no ponto 2. Certo? E aí, daqui a gente conclui que é a história que eu falei para vocês, né? Que quanto mais fundo, maior a pressão. Coisa que a gente já sabe, né? Quando você vai na piscina, quanto mais fundo, mais você sente a pressão. Né? E vem naturalmente da lei de Newton. Tudo bem? Essa equaçãozinha aqui, quando a gente usa esse P1 sendo exatamente esse ponto aqui em cima, certo? Lá no começo do fluido, né? Bem aqui na superfície do fluido, existe uma pressão que a gente chama da pressão atmosférica, a gente chama ela de P0, né? A pressão que a própria atmosfera faz no fluido, certo? Que teoricamente sempre tem que existir, né? Para um líquido, né? Para manter a fase líquida tem que ter pressão. Se você tirar toda a pressão, ele deixa de ser líquido e vira vapor, certo? Então, assim, se eu considerar esse ponto P1 como sendo um ponto lá em cima, certo? Lá em cima, no começo do fluido, então eu posso dizer o seguinte, que a pressão numa determinada posição do fluido vai ser igual ao quê? A pressão lá do comecinho dele, né? P0, a pressão atmosférica, mais o G vezes H, onde H, o que é? É a profundidade, certo? Esse H é a profundidade. Deixa eu desenhar aqui do lado, porque ali está. E aqui fica mais fácil de ver que quanto maior a profundidade, né? Quanto mais você mergulhou no fluido, maior é a pressão, né? Não sei se vocês já viram uma represa, né? Como é que ela é feita a represa? A represa ela tem que ser feita assim, né? Por que a represa ela é essa parte de baixo, ela é bem mais grossa, né? Do que essa parte de cima? Exatamente porque a pressão que a água faz aqui embaixo, ela é bem maior do que a pressão aqui em cima, certo? Então, como essa pressão ela vai aumentando de acordo com quanto mais fundo você vai ficando, então naturalmente, né, aqui tinha que ser mais largo, né, para aguentar mais, né? Se fosse aqui mais ou menos a mesma espessura sempre, o que ia acontecer? Essa parte aqui ia ser mais sensível, certo? E aí seria mais fácil de romper, né? Já que você deixa mais largo assim, né? Você pode calcular. Na realidade, pessoal, existe toda uma formulazinha para você saber qual o tamanho da represa, né? Eu tinha uma amiga que ela fazia engenharia hidráulica, né? Engenharia sanitária e hidráulica, alguma coisa assim. E aí eu lembro que ela estava tirando uma... Tinha uma cadeira dela que era exatamente como construir represas. Né? E aí você tinha que calcular, né? Para você calcular essa base maior, essa base menor, ia depender da densidade do fluido, da profundidade, né? Que tinha toda essa história, né? Era uma formulazinha bem, bem técnica,
certo? Para você calcular. Mas, exatamente porque essa parte aqui no fundo, ele é mais denso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, se eu estiver indo rápido demais e tal, vocês me avisam, tudo bem? Outra coisa curiosa, né, sobre essa equação é que ela estabelece que a pressão numa mesma altura do fluido tem que ser a mesma, certo? Então, a tendência do fluido é ele sempre ficar com a superfície, né, plana, perpendicular ao plano da gravidade, perpendicular à direção da gravidade, né? Lembrando, lógico que essa pressão, né, se você pensar bem, ela surge exatamente devido à força gravitacional, né? Por isso que tem uma gravidade aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Então, a gente diz o seguinte, que perpendicular às linhas do campo gravitacional, você vai ter o que a gente chama das superfícies equipotenciais, ou seja, são superfícies que têm a mesma pressão. Deixa eu explicar direitinho. Você pensa o seguinte, ó, você está aqui numa piscina, certo? Quando você está numa mesma altura, certo? Todas as pressões desse ponto são a mesma. Se eu pegar a pressão nesse ponto aqui, ó, 1, e a pressão nesse ponto 2, certo? Eu tenho certeza que elas vão ser iguais, né? Pressão P1 é igual à pressão P2. Por quê? Porque eles estão na mesma altura, né? Dá para a gente ver aqui dessa equação. Só depende da profundidade. Só que se essa profundidade for igual a essa, então a pressão é a mesma, certo? Esses pontos onde a pressão todas são as mesmas, a gente chama de equipotenciais, certo? São pontos em que a pressão é a mesma, por isso a gente chama de eco, né? Eco. E potencial, na verdade, é um termo que a gente usa para qualquer função que depende de ponto a ponto, né? Então, é que a gente chama de um campo escalar, né? A pressão ela é um campo escalar. Cada ponto tem um valor de pressão, certo? Então, aqui tem um valor, aqui tem outro, e assim vai, né? Se você tem uma região onde tem vários lugares que tem a mesma pressão, aí a gente chama de equipotencial. Então, esses pontos tudinho aqui tem a mesma pressão. Então, é equipotencial, né? Assim como qualquer altura aqui, né? Qualquer altura é uma equipotencial, certo? Porque todo mundo tem a mesma pressão, tudo bem? Isso vai acontecer, pessoal, por quê? Porque o campo gravitacional, ele sempre está assim, né? Ele está nessa direção, certo? A gravidade está nessa direção. Se o campo gravitacional mudasse, o fluido ele sempre vai se adaptando a ficar sempre perpendicular ao campo gravitacional, né? Então fica o seguinte, lógico que não tem como a gente mudar o campo gravitacional, né? A gravidade quem gera é a Terra. Mas tem como a gente criar um sistema como se o campo gravitacional fosse diferente. Vou dar um exemplo. Se você imaginar aqui um balde, né? Vamos um balde. E você faz esse balde rodar. Então você de alguma forma pode ser até deixa eu ver aqui. Você faz esse balde rodar, né? Pode ser até um liquidificador mesmo, né? Então como é que você vê? Como é que vai ficar? Então imagine que isso aqui, ó, é um eixo que faz ele rodar, fazendo com que o fluido entre em rotação, certo? Então, quando o fluido entra em rotação, você pode até pegar um balde e começar a girar ele. O que você vai observar? Você vai observar isso aqui, ó, que o fluido vai ficar desse formato aqui. Ó. Por que acontece isso? Isso aqui, pessoal, segue essa mesma filosofia, né? A forma da superfície do fluido, ela sempre vai ser a forma de uma equipotencial, certo? A superfície do fluido, ela sempre vai ter a forma de uma equipotencial. Por quê? Porque o fluido ele sempre vai se equilibrar, né? De forma que todos os pontos na superfície dele têm a mesma pressão. E aí, quando ele está rodando, o que acontece? Além da gravidade, é como se passasse a existir um outro campo gravitacional aqui nas lateral, devido à rotação. Né? Vocês lembram daquela força centrípeta que a gente viu na física 1? Eu até falei para vocês, pessoal,
a força centrípeta é uma força que, para manter o corpo rodando, né, ela tem que estar agindo no corpo, para manter o corpo rodando, certo? Mas para quem está rodando, o que acontece? Como é que ele sente? Ele não sente como se tivesse uma força agindo nele para manter ele em rotação. Ele sente como se tivesse uma força puxando ele para fora, né? Mas essa força puxando ele para fora é a inércia, né? A inércia dele ficar em linha reta. Só que tem uma força que mantém ele fazendo a curva. Tudo bem? Essa força inercial, né, eu falei para vocês lá quando dei na física 1, é o que a gente chama da força centrífuga, né? A força centrífuga não existe. O que é a força centrífuga? É a tendência dos corpos em rotação de sair em linha reta. É isso, né? Então, todo corpo em rotação tem uma tendência natural de sair em linha reta. Se deixar de existir a força que está mantendo ele em rotação, ele sai em linha reta. Tudo bem? E aí que está. Essa tendência natural de sair em linha reta, o corpo que está rodando, ele sente como se fosse uma força puxando ele para fora. Na verdade, não está puxando para fora. Para quem está olhando, é a tendência de seguir em linha reta. Isso acontece com essa água também, certo? Então, essa água é como se houvesse uma força puxando ela para fora, certo? Então, passa a ter um campo gravitacional. Quer dizer, ela sente como se houvesse um campo gravitacional puxando ela para fora. Então, é como se esse líquido, né, além da força da gravidade normal que tem aqui para baixo, certo? Do campo gravitacional que tem aqui para baixo, existe esse campo gravitacional para fora, de tal forma que ele vai mudar a equipotencial desse líquido. As equipotenciais, né, desse líquido não vão ser planinhos, como a gente está vendo aqui. Eles vão ser curvos, né? E por isso que ele assume, né? Você pensa assim, numa água rodando, né? Ela assume esse formato de, parece meio que um cone, né? Só que um cone sem ser com um bico aqui, né? Uma cuia mesmo, né? Fica no formato de cuia, certo? Exatamente que para o líquido é como se existisse um outro campo gravitacional, certo? Esse outro campo gravitacional aqui dirigido para fora é como se fosse, mas nada mais é do que, na verdade, a força centrífuga, né, agindo nele. Ele sente como se fosse uma força centrífuga agindo nele, e com isso deforma as equipotenciais desse líquido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Outra curiosidade em relação a isso também é o seguinte: é que não importa o formato da vasilha, certo? O corpo, sempre na mesma altura, vai ter a mesma pressão, o fluido, né? Então, por exemplo, tem o que a gente chama dos princípios dos vasos comunicantes, né? O princípio do vaso comunicante é uma coisa muito simples, que a gente observa, a gente costuma observar no nosso dia a dia constantemente isso, né? Tipo assim, vamos supor que você tem um vaso com duas entradas, né? Por isso que a gente chama de vaso comunicante, né? Porque os vasos, eles se comunicam, né? Um tem o contato com o outro. Se você encher dele d'água, né? Você nunca vai observar um negócio desse em equilíbrio, né? Você nunca vai observar um lado mais alto que o outro. Por quê? Porque não faz sentido, né? Como a gente viu, a pressão do fluido só depende da profundidade, não depende da forma dele. Então, isso aqui não faz sentido, porque não entraria em equilíbrio. Né? Por que não entraria em equilíbrio? Porque aqui, por exemplo, está agindo P0, certo? Aqui está agindo P0 também. Se eu pegar essa mesma altura aqui estaria agindo o P0, né? O P0 daqui de cima, mais esse trecho aqui. Certo? Então, estaria agindo P0 mais esse ρgH aqui. Só que do outro lado, na mesma altura, está agindo P0. Então, está fora do equilíbrio, né? É como se eu tivesse o seguinte: a força que eu estou fazendo aqui é maior do que eu estou fazendo aqui. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, isso aqui vai descer, isso aqui vai subir. Certo? Ou seja, o equilíbrio vai ser atingido quando eles estiverem exatamente à mesma altura. Não importa a forma do vaso. Certo? Se você tem um vaso comunicante, né? Você tem aqui um vaso comunicante, sempre vai ter, certo? A mesma altura. Tudo bem? Sempre. Né?
E aí, não importa a forma do vaso, né? Se você poderia conectar isso aqui com outro vaso, ó, sei lá, você tem um reservatóriozinho assim, ó, e você ia ver que esse fluido ia se reencaixar aqui, se, só que você abriu isso aqui, né? Esse fluido começa a escorrer até que todo ele tenha a mesma altura, certo? Então, ele diminui aqui até que todo ele tenha a mesma altura. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso aí? Né? Já está dando mais ou menos 1 hora de aula, então vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje a gente fica por aqui, certo? E aí, próxima aula a gente resolve mais umas questõezinhas envolvendo isso aqui, certo? Isso aqui a gente chama da lei de Stevens, certo? E aí, próxima aula a gente termina a parte de fluidostática, né? Que aí vamos ver mais o princípio de Pascal, né? Que é um macaco elétrico, certo? Vamos ver o empuxo, né? Quando você entra numa piscina, você se sente bem mais leve, vamos entender o porquê disso, tudo bem? E aí a gente termina a parte de fluidostática, tudo bem? Para depois começar a fluidodinâmica. E por hoje a gente fica por aqui, certo, pessoal? Então, uma boa noite para vocês. Até a próxima, até quinta-feira, né? Que é a nossa próxima aula.